Shalom a todos, bom dia, bom dia, todo mundo bem? Graças a Deus, estamos aí já no primeiro domingo de março. Hoje para mim é uma data especial e sempre será, de quando a gente começou a fazer o culto da manhã aqui na Igreja Shalom. E a gente completa 4 anos de quando a gente começou esse culto da manhã hoje, no primeiro domingo. Glória a Deus, aleluia. 4 anos em que a gente começou na pandemia e aí todo mundo lembra, né? Parece que foi uma coisa que não existiu, assim. Eu acho que, não sei, parece que colocaram a gente em algum filme de ficção científica. Porque a gente olha para trás e fala, nossa, aconteceu, esse negócio passou, nós estamos aqui. Na época a gente achava que nada ia voltar ao normal, tudo voltou ao normal, às vezes parece que algumas coisas até pioraram. Mas Deus nos fez passar por tudo isso e graças a Deus estamos aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, nós da Igreja Shalom, é uma bênção poder contar com vocês, estarmos juntos aqui para louvarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem está animado pela palavra aí nessa manhã? Quero compartilhar com vocês algo para a gente poder entender o que é e como ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que acontece é que, para muitas pessoas, esse fato de ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é um assunto confuso e até mesmo místico. Não há uma ideia clara e definitiva na mente das pessoas em relação a isso, além do fato de haver muitos ensinamentos sobre esse ministério. E por ministério, entenda atuação do Espírito. Então, não admira que muitos cristãos sintam-se confusos sobre esse assunto, porque, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo, você estar cheio da presença de Deus dentro de você, é diferente dos seus outros ministérios. É diferente das atuações do Espírito Santo de Deus, como, por exemplo, a habitação. Habitação significa que a terceira pessoa da Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mora literalmente, irmãos, no corpo de cada cristão. O nosso corpo é templo do Espírito. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Então nós temos esse ministério, essa atuação do Espírito, a habitação. Nós também temos o batismo. O batismo é o ministério do Espírito que coloca uma pessoa no corpo de Cristo no momento em que ela crê. A partir de então, ela se torna membro da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16,16 diz, quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E em 1 Coríntios 12,13, Paulo escreveu, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Qualquer um, quer judeu, grego, escravo, livres, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Nós temos a habitação, nós temos o batismo, nós temos o selo. O selo, ele é uma marca de posse e segurança. O Espírito marca o cristão como um sinal de que ele pertence ao Senhor e está seguro por Deus. O selo na Bíblia é um símbolo de autenticidade, autoridade e proteção divina. Ele representa a marca de Deus sobre aqueles que são seus escolhidos. Olha que precioso isso, irmãos. Todos nós somos marcados pelo selo de Deus em nós. Então em Efésios, Paulo escreveu em 1,13, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Paulo escreve também em 2 Coríntios 1,21, ora Deus, é Deus que faz em nós, que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo, Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Essa palavra garantia, esse mesmo versículo, eu posso falar de uma outra atuação do Espírito, que é o penhor, um sinal de garantia. Alguns o comparam com a aliança de um noivado.
Tão certo como a pessoa possui o Espírito Santo de Deus, também receberá um dia a herança por completa. 2 Coríntios 5,5, Paulo escreveu: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. E a última atuação do Espírito, o último ministério, é a unção. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram o quê? Ungidos com óleo. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos unge como sacerdotes reais. E a unção tem um significado a mais em 1 João 2,27. A unção que vocês receberam permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção recebida dele, de Deus, do Espírito Santo, é verdadeira e não falsa, os ensinam acerca de todas as coisas, permaneça nele como ele os ensinou. Esse ministério, essa atuação do Espírito Santo de Deus nos permite distinguir a verdade do erro. O que mora dentro de nós, a habitação, o selo, o penhor, a unção, nos faz saber o que é certo e o que é errado. Nos ajuda a tomar decisões corretas. Agora, todos esses ministérios do Espírito acontecem no momento em que uma pessoa é salva. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe esses ministérios do Espírito. Não é necessário, não exige uma contraparte do cristão. Não há uma condição a ser satisfeita, são experiências definitivas. Mas o que eu quero falar com vocês essa manhã é isso aqui, irmão: ser cheio do Espírito é diferente. E é por isso que eu trouxe esse tanto de recipientes de água aqui, porque eu quero perguntar para vocês algo em relação a esses diferentes tamanhos. Vocês conseguem ver esses dois aqui? Todo mundo consegue ver? Então vamos lá para que a gente possa entender isso aqui. O que tem dentro de cada um desses recipientes? Correto. Todos eles estão o quê? Cheios de água. Ok. Qual a diferença entre eles então? Não é o tamanho, é o volume. A diferença entre os recipientes aqui é o volume. O que eu entendo então sobre isso aqui? É o quanto cada um consegue conter. Esse consegue conter mais água, e assim sucessivamente até esse copinho aqui, mas esse copinho aqui, ele contém a mesma coisa que esse, mas contém o quê? Menos. Vamos entender isso de outra forma? Eu posso ter 3 pessoas aqui rapidinho aqui em cima. Vem cá, Júnior, vem cá. Vem mais. Vem cá, Mateus, vem cá. Mais um. Vem cá, pastor Guilherme, você é um cara ajeitado. Vem aqui. Qual que é a diferença entre cada um de nós? E não vale falar que eu sou mais bonito, porque isso é óbvio. Não é, irmãos? Isso não tem comparação. Não estava indo tão bem. Mas qual que é a diferença entre cada um de nós, irmãos? Presta atenção nisso aqui. O que mora dentro dele, dentro dele, dentro dele? O que mora dentro de nós? Nós acabamos de ver isso aqui. O que mora dentro de nós é o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, mas qual que é a diferença entre cada um de nós? Quando a gente vai analisar, e como água, a gente considera tamanho. Não, tamanho não é eterno. Tamanho tem fim. O nosso corpo terá fim. Mas o nosso foco como cristãos é a presença de Deus que habita dentro de nós. A diferença entre cada um de nós é o quanto conseguimos conter da presença de Deus em nós. O quanto temos da presença de Deus em nós, porque o que está dentro de cada um de nós é igual, mas não a quantidade. Pode se sentar, irmãos, obrigado. O que está dentro de cada um de nós é igual, a presença do Espírito Santo de Deus, mas a quantidade não é igual. Por quê? Porque isso é fruto de relacionamento. A palavra do Senhor diz em Oséias: conheçam o Senhor e se esforcem, continuem conhecendo Ele, porque cada vez que você conhecer mais do Senhor, mais Ele se revelará a ti, mais Ele se dará a conhecer, mais você receberá sobre isso. Veja o que Deus fala sobre isso aqui. Em 1 Coríntios 12, Paulo escreveu: há diferentes tipos de dons, porque cada um de nós tem uma atuação nessa terra, cada um de nós foi chamado por um propósito por Deus. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curas pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Deus, Ele nos dá e nos capacita conforme quer. Deus, Ele nos dá e nos capacita à medida que nós buscamos receber mais, buscamos ter mais. O apóstolo Paulo também escreve em Romanos 12, 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que faça generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E ele fala em 1 Coríntios 7,7, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. E por fim, em Efésios 4,11, ele diz, ele chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, e aqui é o versículo-chave, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levadas de um lado por outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem a um erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo fala, olha, Ele capacita vocês, Ele unge vocês, Ele dá dons para vocês, Ele usa tudo isso para a sua glória. Por quê? A fim de nos preparar para que possamos alcançar a unidade. Qual unidade é essa, irmãos? A unidade da fé, que nos faz ter uma só fé em Cristo Jesus, e a unidade do conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, quem Ele é de fato, quem Ele foi nessa terra, quem Ele é hoje. E para que possamos crescer, Paulo fala sobre isso aqui, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a medida da plenitude de Cristo? Significa o quê? Sermos cheios do Espírito Santo de Deus, como a gente viu. Jesus era aquele que era cheio do Espírito Santo de Deus. Em todos os momentos ele sabia discernir o certo do errado, o que fazer e o que não fazer, como fazer e como deixar de fazer, o que falar e como falar. Por quê? Porque ele estava nesse mesmo crescimento ao longo da sua vida, atingindo essa maturidade no Espírito e sendo cheio. E Paulo fala para que nós sejamos cheios da plenitude de Cristo. Sermos cheios de tudo o que Jesus é. Pleno é ser completo. Mas ele termina falando, para que isso tudo? Olha só, irmãos, para que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo? Para que não sejamos enganados por homens, em suas doutrinas e pensamentos e falsas verdades. Jesus escreveu em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. E é interessante isso, porque eu tenho visto por esse tempo que a gente está vivendo, que as pessoas, elas consideram o mal como mal, e elas acham que falsos profetas ou pessoas do demônio, tudo vão sair do mal. Eu falo, cara, é muito descarado isso, ninguém vai vir com você escrito, sou inimigo. Jesus fala isso aqui dentro da própria religião, da religiosidade, que nos afasta de Deus como sempre afastou, e por isso Ele veio à terra. Cuidado com os falsos mestres, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Quem dá fruto é reconhecido, quem não dá, você sabe logo de cara. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitam dos cristãos para enganá-los. Entenda isso aqui, em tudo que eu estou falando. Nós vamos chegar daqui a pouquinho sobre ser cheio do Espírito, mas entenda isso aqui. As pessoas que desejam Deus, os verdadeiros cristãos, aqueles que perseveram no ensino, aqueles que perseveram no estudo, aqueles que perseveram na palavra de Deus ao longo de toda a sua vida,
aqueles que perseveram na comunhão com o Espírito Santo, cada vez mais Deus vai confiando, cada vez mais Deus vai expandindo, cada vez mais Deus vai ampliando. Cada vez que você persevera mais e mais com Deus, mais Ele te dá, mais Ele te capacita, mais Ele te enche, mais Ele te expande, mais Ele te faz crescer, mais Ele te faz alcançar a verdadeira maturidade e estatura que Ele deseja para você na terra. Mas é em perseverando. Ao longo de toda uma vida, o homem que anda com Deus, ele cresce ao longo do caminho. O ser humano que escolhe andar com Deus, ele vai crescendo ao longo do caminho. Deixa eu contar para vocês uma história sobre Abraão, o pai da fé. Gênesis 12 diz que Deus apareceu a ele e falou: Abraão, sai de onde você está, sai da sua medida, sai da sua estatura, sai dos seus limites, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, vai para onde eu vou te mostrar, e lá eu farei você o quê? Crescer. Comigo você vai crescer, Abraão. Eu vou te expandir, eu vou fazer você crescer, você receber, eu vou fazer isso com você. Você será uma bênção. E Abraão, eu imagino e creio que ele não saiu com muita coisa de onde ele estava, não, irmãos, porque era difícil de carregar. Não existia caminhão de mudança, existiam camelos, existiam burros, imagina só. Ele não tinha muita coisa para carregar, não, ele não tinha muito boi, muito novinho, não tinha não. Ele sai de onde ele está, por quê? Porque Deus ama a gente tanto, que Ele fala para a gente: meu filho, não fique em conforto, eu quero que você cresça e se expanda até o limite que eu tenho para você. Não se acostume com o que você tem, com a sua vida, com o que você é. Eu tenho muito mais. Quem crê que Deus tem muito mais para a sua vida? Então eu creio que Abraão saiu de lá sem muita coisa, ele chega à terra que Deus o guiou. Deus aparece a ele novamente em Gênesis 12, 7, e fala: Abraão, a sua descendência eu darei essa terra. Eu fico imaginando Abraão sair da terrinha dele, ele tinha uma casinha, alguma coisa, de repente ele chega no local da promessa de Deus, para a sua vida, o local que Deus tem para você, e ele fala: eu vou te dar muito mais do que você jamais sonhou. Eu vou dar para você essa terra inteira aqui, Abraão. O que Deus deu para Abraão aqui, irmãos? Deu a terra? Ainda não, ele deu uma promessa. Fala comigo, fala: eu tenho uma promessa de Deus. Deus deu ele uma promessa aí, e Abraão creu, ele constrói um altar, dedica ao Senhor. Agora veja isso aqui comigo, em Gênesis 12, 10, Abraão sai da terra, ele crê no crescimento, ele recebe a promessa e houve fome na terra. Abraão desceu ao Egito para viver algum tempo ali, porque a fome era rigorosa. O que aconteceu aqui? Uma crise. Na terra da promessa, irmãos, ninguém está livre de problemas, acontece com todos nós. Acontece uma crise. Abraão chega no Egito com sua mulher. A Bíblia fala que Sarai, nessa época ainda Sara, era muito bonita. E ele tem medo, ele fala: cara, esses caras vão pegar minha mulher, eu preciso inventar uma história. Ele fala que Sarai era sua irmã, era uma meia-verdade. A gente não sabe ao certo, ninguém consegue fechar isso, se ela era meia-irmã por parte de pai, ou se ela era alguma coisa do pai dele, uma sobrinha, alguma coisa. E o faraó tratou bem Abraão por causa dela. O faraó bateu o olho em Sara e falou: meu Deus, eu estava esperando. Eu não sei se ele falou meu Deus, não sei se ele sabia quem era Deus, mas ele falou alguma coisa e ele ficou apaixonado. E ele enche Abraão de presentes. Abraão está vivendo uma crise. Ele vai para o Egito e Deus abençoa ele como nunca antes. A tua crise é passageira, irmão. Abraão recebeu ovelhas e bois. Eu não sei se ele saiu da terra dele com ovelhas e bois, mas aqui ele ganhou jumentos, jumentas, servos e servas e camelo. E Deus aparece a Faraó e fala: ó, não toca nela não, não faz nada com ela não. Eu mandei ele devolver a Abraão. O Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse. Eu imagino: a terra para onde eu vou voltar não tem muita comida não tem problema não, meu filho. Pega os camelos, pega os burros, enche esse povo, enche esses animais de comida. Abraão é abençoado no meio da crise, porque a crise passa, mas a promessa de Deus persiste. O faraó deu ordens para que providenciasse o necessário. Ele parte com sua mulher e com tudo que possuía, porque a gente sai da crise melhor. Gênesis 13, 2 diz: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, quanto em prata e em ouro.
Novamente, queridos, aos que perseveram no ensino, aos que perseveram no estudo, aos que perseveram na palavra, aos que perseveram na comunhão com o Espírito Santo, Deus cada vez mais vai confiando, Deus cada vez mais vai expandindo e Deus cada vez mais vai ampliando. Quanto mais na sua vida você buscar Deus e você perseverar e você for fiel e você o desejar, mais você receberá de Deus. Tem outro personagem na Bíblia que é muito parecido, chamado Jacó, engraçado, neto de Abraão. Jacó ele foge do seu irmão, ele vai para Harã, terra do seu tio Labão. E em Gênesis 28, 13 e 15, diz que ele teve um sonho, ele acorda, ele percebe, uau, Deus está aqui. Deus havia aparecido, estava do lado dele. E Deus fala, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. Deus de Isaac, darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Eu estou com você e cuidarei de você aonde? Na crise. Deus está com você mesmo que você esteja em crise. Mesmo que seja um vale, mesmo que seja dificuldade. Quando você atentar para a presença dEle, você vai olhar como Jacó e falar, uau, Deus está do meu lado, por que não sai do teu lado, irmãos? Está dentro de você. Jacó toma um susto, fala, uau, Deus está aqui, Deus está sempre aqui, irmãos. Eu cuidarei de você onde quer que você vá, e a promessa vem, e eu o trarei de volta a essa terra. Você pode estar passando por um momento difícil, meu filho, mas eu trarei você ao local certinho que eu quero que você esteja. E não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então Jacó faz um voto a Deus. Deus, se você estiver comigo, se o Senhor cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, me prover de roupas, me prover de comida e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele faz uma aliança com Deus no meio do processo, no meio do seu momento de dificuldade, crise, dúvida, medo, angústia. É o momento para você lembrar da aliança que Deus tem com você e você fazer uma aliança com Ele. Ou você renovar, Deus, eu renovo. Eu estava desmotivado, eu estava para baixo, eu estava em dúvida, eu estava incrédulo, eu estava porque Satanás fez isso comigo, me puxou para baixo, as pessoas que deveriam me ajudar me puxaram para baixo, mas eu me lembro quem tu és, e tu és o meu Deus, e eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor irá me tirar dessa situação. É isso que Jacó nos ensina, ele faz uma aliança no processo. Você não precisa louvar Deus quando está tudo bem, você não precisa louvar Deus quando está tudo mal, você precisa louvar Deus o tempo inteiro. É assim, queridos. E Jacó passa 20 anos trabalhando para o seu tio Labão. 20 anos, irmãos, do processo. E às vezes você está aí 6 meses angustiado. Tem gente que se angustia com um dia. 20 anos. E começa uma confusão, porque Jacó quer ir embora, Jacó tem uma promessa, eu vou voltar para a terra do meu pai. Ele começa a ficar angustiado com o seu tio, porque Jacó achava que ele era um mala, mas o tio dele dava 2 dele. E Jacó, conversando com o tio, fala assim, você sabe o quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sobre meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, por quê? Porque o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Porque Deus me acompanha em todos os momentos. Se eu busco, Ele me faz expandir. Se eu busco, Ele me faz crescer. Olha o que Jacó está falando, contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? E Labão perguntou, o que você quer? Jacó falou, não me dê nada. Vou voltar a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte, hoje eu passarei por todos os seus rebanhos, tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos, todas as cabras, e eles serão meu salário. E o texto fala em Gênesis 30, 43, assim o homem Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servas, camelos e jumentos, como aconteceu com seu avô. Como acontece com quem persevera ao longo do caminho. Como acontece com quem não desiste no meio do processo. Como acontece com quem pode estar vivendo no Egito, mas o Egito é um local de passagem. A terra prometida é o nosso lugar. E Deus aparece para Jacó. Em Gênesis 31, 3, ele falou para Jacó, volte. Eu amo quando Deus... Irmãos, tem gente que está aqui esperando por Deus, pela manifestação sobrenatural, como eu falei no início. Muita gente não sabe o que é ser cheio do Espírito, acha que é algo místico. Tem gente que espera Deus se manifestar com asinhas, com halo na cabeça, com luz e tudo. Quando Deus falar com você, Ele vai te dar o quê? Um comando.
Levanta, age, faça, compra, venda, sai, anda. Tem gente que espera, não, Deus está falando com você há muito tempo no teu coração. É isso que tem que fazer, meu filho, faça. É isso que tem que largar, meu filho, largue. Deus vai dar um comando. Ele não chega para Jacó, fala 30 milhões de coisas, falou, Jacó, volta. Ok. Porque se eu sirvo meu Deus, eu obedeço. Gênesis 31, 13, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Lembra da promessa que ele fez? Lembra da aliança que Jacó fez? Deus não se esquece da aliança que ele tem com você. E não se esquece da aliança que você faz com ele. Lembra, Jacó, onde você fez aquela aliança comigo? Pois é, sai agora dessa terra e volta para a tua terra natal. Você me fez uma aliança me perguntando se eu cuidasse de você nesse tempo, se eu te provesse comida e roupa, se eu estivesse e me fizesse você voltar. Jacó está aqui agora, rico depois do processo. Por quê? Porque ele foi fiel ao processo. Ele não cuspiu no prato que ele comeu, ele não falou mal do seu tio, ele não julgou ninguém, ele só requereu o que era dele. A gente não precisa falar mal de ninguém, amaldiçoar ninguém, criticar ninguém, julgar ninguém, falar de alguém porque não pensa como eu penso. Ninguém precisa pensar como você pensa. Nós só precisamos pensar com a mente de Cristo. Olha o que está acontecendo aqui, volta. O processo não é fácil, mas Deus está sempre presente. Em Gênesis 31, 38, ele fala para o tio, 20 anos estive com você. Olha o coração desse homem no processo, um homem fiel. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todos os animais roubados de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos por causa das suas filhas, e 6 por causa dos seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus do meu pai, mas pode estar acontecendo tudo isso comigo, mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança, eu sei o Deus que eu sirvo. Olha o coração desse homem, esse homem mudou completamente no processo. Deus mudou esse homem no processo, porque se você deixar Deus trabalhar no teu coração, Ele vai trabalhar no teu coração e vai fazer você crescer a estatura e a medida que Ele quebra a sua vida. Eu passei por tudo isso no processo, você não me deu nem um churrasquinho, cara. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. O homem pode tramar o mal contra você, mas Deus vai sempre transformar o mal em bênção. Deus, Ele sempre protege os seus, independente do que o povo fala que você é. Pode falar de mim, mas o meu Deus me conhece. É isso que Jacó está ensinando a gente aqui nesse momento. Se não fosse, você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu, fala comigo, fala, Deus viu. Fala, Deus me vê. Quem pode louvar o Senhor por isso? Deus me vê. Deus me vê. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Deus te vê, Deus te guarda e Deus te abençoa, queridos. Que Deus maravilhoso. Para você poder conter mais, sair daqui, para cá, para cá, para cá, para você poder conter mais, para você poder expandir, é necessário crescer com Deus, conhecer Deus. Veja Jabes, 1 Crônicas 4:9 fala que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. O processo desse cara não deve ter sido fácil, não. A mãe olhando para aquele bebezinho, falando, meu filho, mas foi difícil de ter. Imagina isso o tempo inteiro. Quando a tia chegar para conversar, nossa, Jabes está bonitinho, tá, mas você não sabe, minha filha, o sofrimento que foi para eu parir esse menino. Imagina a vida inteira com esse nome. Mas chegou o momento, no meio do processo, de uma pessoa que conhece o Deus que serve, e ele fez uma oração, Deus me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos maus, e me livra de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes, ele pediu e recebeu, porque ele podia conter mais. Ele estava pronto e preparado para receber. Pensa nesse momento, meu irmão, minha irmã, pensa nesse momento. Você está pronto e preparado para receber? Ou você ainda está no processo? E deixa eu te falar algo, não tem problema se você ainda estiver no processo.
Filipenses 1,6, Paulo falou: estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Esse processo um dia será completo. Permita ser trabalhado e mudado por Deus. A gente só pode crescer dessa forma se nos abrirmos para Deus fazer o que Ele quiser em nós. 2 Pedro 3,9 fala que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele cumpriu a promessa com Abraão, Ele cumpriu a promessa com Jacó. Às vezes você vai achar Deus está demorando demais, mas não é assim, a palavra fala pelo contrário. É Ele que é paciente com nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sair do humanismo, de ser cheio de si mesmo, da sua própria condição, da sua própria força, seu próprio pensamento, se abrir para Deus. Deus, muda a minha vida. Tira de mim o que não vale, põe em mim o que importa, que é a tua presença. É simples assim, irmãos. Crescimento exige perseverança. Em Hebreus 10:37, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, eu amo o escritor de Hebreus, porque ele é otimista. E ele termina falando: nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Mas você precisa estar pronto para receber. Na verdade, irmãos, o que eu entendi preparando essa palavra foi que a gente não precisa estar pronto para receber, a gente sempre fica nessa expectativa de receber. O que a gente precisa estar pronto, na verdade, é para conter. Porque se eu fizer um furo aqui, 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 já era. O que está dentro vai embora. E fica-se o quê? Vazio. Às vezes a gente até recebe de Deus porque Ele é misericordioso e nos ama, mas a gente não contém o que Ele nos dá. Em Jeremias 18, Jeremias recebeu uma palavra do Senhor, dizendo assim: vá à casa do oleiro e ali você vai ouvir a minha mensagem. Eu fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, uma máquina, onde ele molda o barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou nas suas mãos. Somos nós, irmãos. Às vezes achando que a gente está cheio, mas cheio de furinho. E ele o refez. Deus mexendo com a gente, moldando outro vaso de acordo com o quê? A sua vontade. Você crê que a vontade de Deus para a sua vida é muito melhor do que a sua própria vontade? Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como faz o oleiro, como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos? É Deus fazendo a sua vontade com a gente. Então, para a gente finalizar, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo vai muito além da manifestação de dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo retrata um estado de vida, uma alma e espírito totalmente conectados e dependentes da direção de Deus. Como eu falei, Deus ele dá para nós um comando. Significa conversarmos o tempo todo e sobre todos os assuntos com o Espírito Santo. Então, como eu disse no início, ser cheio do Espírito é diferente. Envolve uma vida de separação, envolve uma vida de santidade. Envolve um desejo pelas coisas de Deus e por Deus. Você encontra o que significa ser cheio do Espírito Santo em diferentes passagens da Bíblia, como por exemplo, em Mateus 5, as bem-aventuranças demonstram o caráter de um cidadão do reino. As bem-aventuranças é tudo loucura de acordo com o pensamento humano e mundano. Bem-aventurados pacificadores, o povo está em guerra. Bem-aventurados perseguidos, ninguém quer ser perseguido. Em João 15, fala que devemos ser ligados à videira verdadeira. Por quê? Porque a vida permanente, quem não está em Deus, meu irmão, não recebe nada. Ser cheio do Espírito está totalmente conectado à videira verdadeira. 1 Coríntios 13, Paulo fala que o amor está acima de tudo. O amor é entrega, é renúncia, é atitude.
O amor é calar. O amor é não responder na mesma moeda. Ser cheio do Espírito é uma vida de amor. Em Efésios 6, Paulo fala que é ter a defesa e proteção da fé. O cristão coloca a sua armadura e fala: essa é a minha fé e dela não abro mão. Em 2 Pedro escreve que é sobre alcançar o pleno conhecimento de Jesus. Por 3 vezes ele fala sobre o caráter cristão, que a gente deve crescer. E eu sempre brinco que é Pedro escrevendo isso. Eu amo isso em Pedro, que para mim Pedro foi o que mais cresceu na Bíblia. Alcançar o pleno conhecimento. Pleno significa ser completamente cheio. Ter o pleno conhecimento de Jesus. Então, aproveitando que hoje é um dia de ceia, irmãos, o que fazer para ser cheio do Espírito? Quem deseja aqui ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que fazer para ser cheio do Espírito? Primeiro, confesse e abandonar o pecado assim que você toma consciência dele. Poxa, o que eu fiz foi errado. O que eu fiz foi pecado. O que eu fiz não agrada a Deus. Senhor, me perdoa. Me livra disso, me tira disso, me lava, me purifica, me transforma, me refaça, me renova. Eu restauro o meu relacionamento com o Senhor. Submeta-se à soberania do Senhor em todos os momentos. Pai, eu preciso, não me deixe, Deus, cair em vaidade, não me deixe tomar minhas próprias decisões. Fala no meu coração, me guia na decisão correta a ser tomada. Eu quero cumprir a tua vontade. Encha-se com a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra, viva a palavra, coma a palavra de Deus. Você não pode ser cheio do Espírito a menos que a palavra de Cristo habite em você ricamente. Passe bastante tempo em oração e em adoração ao Senhor. Mantenha-se perto da comunhão cristã. É isso aqui, irmãos, eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Mas ver vocês aqui deve ser algo constante. Estar na casa de Deus deve ser algo constante. Aqui nós nos unimos em adoração àquele que é o único que deve ser adorado. Aqui nós recebemos mais da presença dele, a gente recebe estudo, ensino. É estar aqui, irmãos, evitando envolver-se com questões do mundo, em dissidências, em brigas e coisas, em picuinhas. Irmãos, isso não existe. Nós devemos ser luz na terra, nós somos cristãos, irmãos. Eu brinco com a Rebeca, por causa desse tempo todo político que a gente vive, eu falo, irmãos, o Brasil ele é um suco de família brasileira. Toda família brasileira é igual. Toda família brasileira tem um que pensa de um jeito e o outro que pensa do outro. Toda família brasileira tem aquele tio da piada e tem aquele tio que é sério. Toda família brasileira conhece alguém que é divorciado e outros são casados. Toda família brasileira você vai encontrar alguém que é um homossexual e outro que não é. Porque isso chama-se vida, mundo lá fora, mas toda família brasileira precisa de Jesus. Toda família brasileira precisa de amor. Esse é o nosso chamado, irmãos. Não é sentar na mesa e ficar brigando porque eu penso assim, você pensa assim, não me liga mais, não fala comigo, e julgando e criticando. Não, isso não é ser cristão. Isso não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é derramar amor. O amor cobre, porque nós somos amados por Cristo Jesus. Quando a gente não merecia, a palavra de Deus fala que a gente era como inimigos de Deus. Amor, irmãos. Ocupe-se para o Senhor. Significa trabalho, querido. Trabalho é para a obra de Deus. Dê seu tempo para Deus de alguma forma. Controle seus pensamentos. E aqui o mais importante nesse mundo que a gente vive hoje. Um mundo de idolatria, seja de políticos, seja de pessoas da fama ou de si mesmo. Seja cristocêntrico e não egocêntrico. Cristo está no centro e ninguém mais. Ele não divide a glória com ninguém. Se hoje é um dia da gente, irmãos, lembrar do que nosso Senhor fez, é um dia da gente se arrepender, é um dia da gente voltar a Deus. É um dia da gente, como Jacó fez naquele momento, fazer uma aliança ou renovar a nossa aliança com Ele. É esse o dia para você fazer isso, é esse o momento. Deus, se eu estou afastado, Deus, me atraia de volta para o Senhor. Deus, se eu estou distante, Deus, aquece o meu coração. Deus, se eu estou em pecado, me perdoa, me volta à tua presença. Deus, se isso, se aquilo que você está, irmãos, volta ao Pai nesse momento que está com os braços abertos, pronto para te receber. Refaça a aliança, volta o teu relacionamento, reconstrua esse relacionamento com Ele, deixa o Espírito avivar você, o seu coração, o seu espírito.
permita e declara hoje, nessa manhã, nesse momento: Deus, Pai, no nome de Jesus, me encha do teu Santo Espírito. Vamos colocar em pé. Eu quero ser cheio do teu Espírito. E o mais interessante, queridos, é que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você pode perguntar: tá, mas o que eu faço agora? Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai viver a vida crendo que o Espírito está no controle. Como é ser cheio do Espírito? A maior parte da vida, irmãos, provavelmente continuará sendo o habitual trabalho duro, rotineiro, secular. É o nosso dia a dia. Dia a dia continua. Às vezes haverá picos, você vai estar no topo da montanha, e às vezes existirão vales. Porém você perceberá que em muitos momentos, irmãos, e eu quero te convidar a louvar a Deus por isso, milagres acontecem. Eu não sei o que fazer, mas Deus está agindo. Eu não sei como eu vou resolver isso aqui, mas Deus está provendo. Eu não sei como isso vai ser solucionado, mas Deus está fazendo um milagre acontecer na minha vida. Olha isso, irmãos, você terá consciência que Deus, o Senhor, está operando em você e através de você. E a sua vida, você brilhará, reluzirá Deus, reluzirá o sobrenatural. E quando você tocar outras vidas, Deus será glorificado. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a gente a orar. Eu quero te convidar você a voltar ao Pai. Eu quero te convidar a você restaurar a tua aliança com Ele. Eu quero te convidar. Enquanto a gente louva, eu quero orar por vocês. E se tiver alguém aqui que deseja Deus como eu, assim, desesperadamente, irmãos, você pode vir aqui no altar, aonde Deus está, trazer teu coração e pedir a Ele: Deus, eu quero refazer minha aliança com o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero, Deus, ser cheio do Teu Espírito, eu quero receber do Senhor, eu quero viver uma vida plena, eu quero a Tua direção, a Tua bênção, eu quero o Teu cuidado, eu quero milagre, eu quero saber que o Senhor está comigo em todo momento, eu quero ter paz, eu quero dormir, eu quero, como a gente orou aqui, irmãos, a gente cantou aqui agorinha, quando Ele está, a depressão sai, a alma amargurada acaba, Ele traz e enche a nossa vida de alegria, porque essa é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E é isso que você deve buscar, desejar, ansiar. Enquanto a gente louva, ore e refaça a tua vida com Deus no nome de Jesus.